Pode sentar, fique à vontade. E eu vou ler junto com você e peço para que você preste bastante atenção naquilo que será ministrado nessa noite. Porque essa mensagem, eu vim preparando ela desde segunda-feira, porque era bastante coisa e eu queria saber o que Deus queria falar nessa noite comigo, contigo. E Ele ministrou muito forte no meu coração, e até hoje pela manhã eu ainda estava meio em dúvida sobre o que eu ia trazer, porque o assunto é muito amplo, porque eu quero que nessa noite você entenda realmente o projeto Cruz. Eu quero que nessa noite você entenda verdadeiramente o sacrifício de Jesus foi feito naquela cruz do madeiro. Mas eu não quero focar na cruz, eu quero focar pós-cruz. Eu quero focar na continuação da igreja em Atos dos Apóstolos até os dias atuais. E eu peço para que você seja mente aberta, que se necessário for desconstruir algumas coisas, você desconstrua e construa outras coisas no lugar. Não é que eu sou o dono da verdade, não, mas eu quero dizer para você, meu irmão, que por 22 anos eu andei preso naquilo que a religião me ensinava. E depois Deus me ministrou, foi trabalhando em mim, eu tive que desconstruir muitas coisas que eu acreditava ser verdade, para construir verdadeiramente aquilo que está na palavra de Deus. Quero que você seja alicerçado. O alicerce, aonde vai ser a nossa base, vai ser a mesma que é Jesus Cristo. Porém, muitas coisas que a gente ouve por aí sendo ensinadas, não tem amparo na palavra de Deus, não tem amparo na Bíblia. Eu quero ser mais fidedigno à palavra de Deus possível nessa noite. Por isso eu peço que você preste bastante atenção. Em Atos, no capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona, grava isso, a hora da oração. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Versículo 3, ele vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Seguindo, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Ponto. Prata e ouro eram as moedas daquela época. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo. Olha aqui, no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Ô meu irmão, quando a gente lê essa passagem, a gente costuma focar no milagre. Mas eu quero que você entenda que após a ressurreição de Jesus, Pedro ainda continuava vendado. Pedro e João eram os discípulos que andavam com Jesus, conheciam Jesus antes da cruz, porque o nosso Jesus é o Jesus ressurreto, não é o Jesus antes da cruz. Esse Jesus antes da cruz era o Jesus daquela época, que veio em forma de homem. O nosso Jesus que a gente prega, é um Jesus glorificado. E as pessoas focam no milagre, mas eles esquecem qual o trajeto que eles estavam fazendo. Em Atos 2, se você olhar, a Bíblia relata sobre a descida do Espírito Santo, sobre aqueles que estavam reunidos. Eles receberam o Espírito Santo de Deus, porém eles não compreenderam a obra da redenção. Então, quando João e Pedro chegam na porta do templo, eles tinham como costume ir para o templo de Jerusalém para orar. Pedro não entendeu que ele era o templo. Pedro estava fazendo o antigo costume dele. Jesus morreu onde ele estava indo? Para o templo, para orar. Deus lá de cima, acho que olha e fala: Pedro, você não entendeu a redenção. Você ainda não compreendeu que eu não habito mais em templos feitos por mãos de homens. Ou o projeto Cruz foi para que viéssemos e fizéssemos moradas dentro de você. Ei, meu irmão, você é um templo vivo. Você é um templo vivo, mas que precisa ser ativo. E nessa noite Deus vai ativar pessoas aqui.
Nessa noite Deus vai ativar templos aqui. Ei, quando Pedro fala, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso te dou. E ele derrama sobre aquele homem a cura. Deus estava falando, nem entra, Pedro. Nem entra para o templo. Porque eu já estou em ti. Aquilo que tu está indo buscar, já está em ti. Você está indo lá para dentro para orar, mas eu já estou com você. Você já me recebeu em Atos 2, eu já estou aí fazendo morada. O orar em línguas é para a própria edificação, meu irmão, mas tem hora que não dá para conter. Oh, aleluia. Quero que você entenda nessa passagem o seguinte: é necessário tirar as vendas dos olhos e compreender o projeto da redenção. Quero dizer para você nessa noite que Jesus veio para morrer por pecadores. Mas a partir do momento que você aceita Jesus na tua vida, que o Espírito Santo é derramado sobre você, não tem como mais você dizer que é pecador. Mas Tiago, em 1 João, lá no versículo 8, fala que aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Meu irmão, hoje eu meditei umas 2 horas nessa passagem, para pregar isso que eu estou pregando para você aqui. E um amigo meu me ajudou na construção do meu entendimento. Se você olhar a carta que João estava escrevendo, ele estava edificando os fiéis de uma igreja, atentando eles, preste atenção nos passos. Porque se uma pessoa diz ter Jesus e anda em trevas, é mentiroso. Vamos abrir lá? Meu tempo é curto, mas eu quero que você saia daqui entendendo isso aqui nessa noite. Eu até anotei algumas coisas, mas eu não costumo usar esboço. Que o Espírito Santo possa falar com você. 1 João, no capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pega isso, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ele estava dizendo para os fiéis o seguinte: se alguém que está no mundo, que é pecador, vir dizendo que não tem pecado, que não precisa desse Jesus que vocês estão pregando, mentiroso é. Primeiro é necessário ter comunhão, e depois lavagem de pecado, e não o contrário, meu irmão. Primeiro a gente quer largar o pecado e depois se aproximar de Jesus. Não, mas a gente está fazendo o processo inverso. Primeiro eu tenho comunhão e depois Ele me lava do meu pecado. E a partir do momento que você entra para o reino, você passa de pecador para justo. Você passa a ser justificado, porque Deus não habita com o pecado. Ou você é pecador ou você é justo. Ou você tem Deus ou você não aceitou Jesus ainda. Não tem como você ter aceitado Jesus e declarar com a sua boca que você é pecador. É isso que eu quero que você entenda. Tiago prova. Vamos ver justiça de Deus. Romanos, no capítulo 3, versículo 21 e 26. Anota aí, depois você lê em casa. Atos, capítulo 13, versículo 39. São as cartas de Paulo. 1 Coríntios 6, 11. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Romanos 5, 1. Gálatas 3, 11. Tito 3, 5. Paulo fala que nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Ô meu irmão, é muito triste quando a gente vê um crente que às vezes está dentro da igreja, tem 30, 40 anos, 20 anos de crente, assim como eu, que eu nasci em lar cristão, e vive preso na amarra sobre o jugo do pecado. Ei, com 12 anos de idade eu recebi o Espírito Santo em minha vida. Ô meu irmão, eu não conseguia usufruir das coisas deste mundo, porque é impossível. Aquele que recebe o Espírito Santo não precisa o pastor Mustafa, não precisa o pastor Juliano vir aqui em cima pregar arrependimento para você, porque aquele que tem o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo exorta. O próprio Espírito Santo te chama quando você erra, você errou. Você deu o troco errado. Ele vai te exortando, ele vai te mostrando o caminho. Irmão, eu vivi isso. Eu estou pregando aqui aquilo que eu vivi. Não foi necessário ninguém me exortar para eu parar de beber.
Não foi necessário ninguém me exortar para eu parar de sair da prostituição, de querer ficar com uma aqui, ficar com outra ali. O próprio Espírito Santo não me deixava. Eu queria ir, mas ele falava, você não é daí, não adianta, eu estou aqui dentro de você, e eu estou com você para sempre. Ou, abra sua Bíblia em João, no capítulo 14, versículo 16. Jesus amado, santo é o teu nome, papai. O Senhor está mandando e eu vou falar, Jesus. João, no capítulo 14, versículo 16. 14, 16. Olha aqui que Jesus fala. Vou pular o 15. João, capítulo 14, versículo 15. Diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco por 1 ano. Está escrito isso aí? Para quê? Para sempre. Uma vez que você recebe o Espírito Santo de Deus, Ele fica contigo para sempre. Então é impossível, meu irmão, um crente dizer que tem o Espírito Santo dentro de si, se declarar pecador. Hoje, o Espírito Santo quer tirar esse jugo de cima das tuas costas. Porque eu por muito tempo, eu carregava isso, eu me tornei um crente morno. Porque eu falei, eu vou me afastar da igreja, eu quero me afastar, Jesus. Eu não quero mais estar aqui porque eu não consigo largar certos pecados. Então, a gente fica morno, porque a gente se afasta da fogueira, mas Ele continua com a gente. Ou o filho pródigo não deixou de ser filho porque estava longe, ele continuava sendo filho, meu irmão. Quando você recebe o Espírito Santo na tua vida, não tem como você deixar de ser filho. Você tem que entender isso. Ou você recebeu o Espírito Santo, ou você ainda não recebeu ele. É simples assim o Evangelho de Jesus. Ou você aceitou Jesus, ou você não aceitou. Ou você anda conforme as leis desse mundo, ou você recebeu o Espírito Santo e ele te justifica, ele te santifica, todo dia ele te lava. É assim que funciona. Não tem como ser diferente, meu irmão. Eu estou falando aqui o que está na palavra, não é o que eu acho, não é o que eu interpreto. É aquilo que está escrito. Quando você entender a redenção do sangue do Cordeiro verdadeiramente, você vai parar de andar com as suas próprias forças, tentando, eu tenho que parar de beber porque o pastor falou que beber é pecado. Aí você tenta achar uma brecha na Bíblia, e você procura, a Bíblia fala para não se embriagar. Calma aí, fala para não se embriagar, mas tomar uma eu posso. Tá, então eu vou tomar uma. Eu pensava assim, a gente tenta achar furo na Bíblia para poder justificar os nossos pecados, para justificar os nossos erros. Eu sempre ouvi isso, meu irmão, desde pequenininho. Só falava assim, na escola bíblica dominical chegavam para mim e falavam, tu não pode fornicar, tu não pode cobiçar, você não pode beber, se embriagar. Eu ficava, calma aí, deixa eu anotar. Aí eu ia anotando. Aí depois eu saía dentro da igreja e tentava vencer tudo sozinho. O que acontecia? Quebrava a cara, porque eu não me relacionava com o Espírito Santo. Eu era um crente que eu não tinha comunhão com o Espírito Santo. Então ele estava dentro de mim, eu tinha recebido o Espírito Santo, porque quem não recebeu o Espírito Santo não tem como ser bom, não tem como derramar amor, não tem como converter os seus caminhos, porque quem convence o homem do seu mau caminho é o Espírito Santo que está dentro de você. Tá rápido ou não? Tá dando para entender ou não, meu irmão? Aleluia! E às vezes a gente se pergunta por que não acontece tantos milagres. É porque falta abrir o entendimento, igreja. Falta abrir o entendimento. A gente acha que o culto é aqui somente. Não, você é um templo, mas você precisa ser ativo. Quero dizer para você que eu vivi uma situação, foi ontem, uma situação que mexeu bastante comigo. E vou dizer para você que eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito. A gente estava no centro para resolver algumas coisas. E de repente a gente veio conversando, estava eu, minha sogra e a Luísa. E veio um homem, e ele estava muito bêbado, muito bêbado mesmo. Os olhos dele estavam vermelhos aqui no canto. E ele viu a gente uns 3 metros de distância, e ele falou, me ajuda, me dá uma ajuda, não sei como é que foi mais ou menos. Ele falou mais ou menos isso. Ele estava suplicando por ajuda, mas naquele momento a gente olhou e achou que ele estava pedindo uma esmola, pedindo um dinheiro. Meu irmão, aquilo que você carrega, as pessoas lá fora percebem.
Depois eu fiquei meditando, eu fiquei bastante triste, porque eu falei, Senhor, eu queria ter mais ousadia. De chegar assim como Pedro falando, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não posso não ter um prato de comida para te dar, mas aquilo que eu carrego, isso eu te dou. Recebe o Espírito Santo na tua vida. Eu queria muito viver isso, eu quero um dia, eu vou viver isso, eu vou ver isso. Mas naquele momento me faltou ousadia. E no momento eu não compreendi. Era uma alma pedindo socorro. Era um espírito pedindo socorro. Eu não tinha que chegar para ele, vamos lá na minha igreja domingo, porque 7 horas tem culto. Não, você é o templo. Quando a pessoa chega para falar com você, ela já está na igreja. Você é um templo vivo do Espírito Santo. Ela não está falando com você, ela está falando com aquilo que você carrega. Ative isso, meu irmão. Aleluia. Você precisa entender isso. Lá no quartel, no meu trabalho, tem homens. Eu não entendia, eu não compreendia que tinha idade para ser o meu pai, abrindo a vida dele para mim. Um camarada que devia estar me aconselhando, estava chorando na minha frente, tomando café na mesa. E o pessoal que é militar tem essa marra de querer ser mais durão, de não chorar, né? E ele estava ali na mesa, quase chorando, falando que tentou se matar, tentou suicídio, que não aguentava mais o casamento dele, que foi andando 3 horas da manhã da casa dele. Ele não tinha necessidade nenhuma de me falar aquilo. Eu até olhei e até estranhei, porque ele era de Bagé, homem chucro, bagual, igual fala aqui, né, no Rio Grande do Sul. E ele estava ali na mesa tomando café e chorando, abrindo a vida dele. Era para mim? Era para o Tiago? Não. Ele estava no templo, falando com o Espírito Santo e falando com Jesus, que está dentro de você. Ei, seja luz no mundo e sal da terra. O mundo tem pessoas que estão sedentas por aquilo que você carrega. Oh, aleluia! Meu irmão, você é justiça de Deus. Põe isso na tua cabeça, você é justo. Quando você entender que você é justo, o avivamento que a gente está tanto esperando, ele vai vir. Quando o seu entendimento for aberto nas Escrituras e entender que a graça de Jesus nos basta, você vai ver que você não precisa de mais nada. Não tenta vencer pecado sozinho, meu irmão. Eu sempre falo isso e vou continuar falando. Não tem como, não tem como. Porque se a gente conseguisse, não precisava Jesus ter vindo. Porque qual que é o salário do pecado? A morte. O salário do pecado é sangue. Então, ele pagou o salário do pecado. Toma aqui, eu compro toda a humanidade. Está aqui, Ei, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, aquilo que Paulo fala, nenhuma condenação há. Meu irmão, aleluia, santo é o nome de Jesus. Você é justo, você é santificado pela graça. Aquilo que então, quando eu erro, Tiago, o que acontece? São impurezas, são falhas. Quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo. E eu devo ser um pré-adolescente na fé, porque às vezes eu faço pirraça com Deus, às vezes eu esperneio, quero que as coisas sejam do meu jeito. Mas a gente há um tempo de maturação. Hoje eu não sou mais o Tiago de 12 anos atrás. Hoje eu sou um Tiago mais amadurecido. E sabe quando você vê o fruto amadurecendo? Quando você vive uma situação em que você reagiria de uma forma antigamente e você passa a reagir de outra. Tu fala assim, calma aí, se fosse acontecesse isso lá atrás, eu tinha dado uma bocha na cara desse camarada. Mas agora eu não sinto vontade, eu não sinto raiva. Eu olho para ele, eu sinto mesmo pena. É um camarada que está cego, está vendado. Sabe o que é isso? É o fruto do Espírito amadurecendo dentro de você. É a comunhão te amadurecendo. Você só vê dia a dia o seu crescimento. Meu irmão, não é do dia para a noite, é comunhão realmente. Hoje, quando eu entrei no meu quarto, eu vou abrir isso aqui para você, meu particular com Deus, porque eu quero que você saia daqui praticando e não somente me ouvindo e depois, o que eu faço? Eu sou justo, mas eu faço o quê? Não, eu fui para o meu quarto, hoje de manhã, acordei 10 para as 9, mais ou menos, onde a gente foi dormir tarde, e eu botei um louvor, e passou aquele louvor, tinha uns 9 minutos mais ou menos, e nada aconteceu. Eu estava ali me sentindo até um pouco de perda de tempo, porque a gente está muito frenético, a gente fala assim, poxa, eu estou aqui perdendo tempo, eu poderia estar fazendo outra coisa. E eu comecei a falar com Deus, eu parei e falei assim, eu quero só te ouvir. Fala comigo que eu quero te ouvir, o que eu tenho que falar hoje? E eu deixei o louvor tocando ali no repeat, um louvor que eu gosto, passou a primeira vez, passou a segunda, quando começou a tocar a terceira, já começou a me dar uma vontade de chorar. Daqui a pouco eu já estava tomado pela presença do Espírito Santo no meu quarto. Daqui a pouco passou um tempo, quando eu olhei, passou 1 hora. Mas nem sempre eu orei 1 hora. Tinha vezes que eu ia para o meu quarto,
Eu via aqueles homens que oravam 8 horas por dia, eu falava, eu quero orar 8 horas por dia também. Como assim? Eu pegava um final de semana, entrava no quarto, só saio daqui quando Deus me responder, quando eu ver a sarça pegando fogo, senão eu não vou sair dentro desse quarto. Irmão, juro para ti, eu fechava a porta, ficava lá, e falava tudo que tinha para falar. Quando eu olhava no relógio, tinha passado meia hora só, e eu já não tinha mais o que falar com Deus. Porque eu estava forçando um relacionamento. Relacionamento não é você fazer algo todos os dias. Relacionamento é você estar atento. Tá bom, Espírito Santo, é para mim para a direita? Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Vai para frente, você vai para frente. Fique parado, você fica parado. É isso. Comunhão é isso. Não é orar 3, 4, 5 horas todos os dias, não. Que você tem comunhão com Deus. Não, não é isso. Comunhão é estar atento à voz do Espírito Santo. Comunhão é você saber o que Ele está te dizendo, você discernir, opa, é para eu parar e ler mais a Bíblia? Então eu vou ler mais a Bíblia, vou me preparar. É para eu olhar uma ministração na internet? Então eu vou olhar uma ministração na internet. É para eu jejuar? Então é para eu jejuar. É para eu entrar para o meu quarto? É para eu chorar? Então vamos chorar. Você tem que estar atento à voz do Espírito Santo, meu irmão. O que a gente tem hoje são crentes que passam métodos, criam métodos. Para você conhecer a Deus, você precisa seguir esse passo a passo, porque eu segui esse passo a passo e eu vi Deus. Você viu, mas talvez os outros não vão ver seguindo o mesmo passo que você. Porque Deus é dinâmico. Ele tem uma forma de se relacionar com cada um. Tem gente que ouve a Deus de uma forma audível, tem gente que tem visão aberta, tem gente que sente cheiro. E é assim que é, meu irmão, porque a gente é um corpo, a gente não é igual. Um corpo não é formado somente de mão, somente de dedo, somente de perna, somente de cabeça. Não, Cristo é o cabeça do corpo. E nós temos que deixar Ele operar conforme a vontade dEle. Ele dá os dons conforme a vontade dEle, conforme cada um. Porque Ele te conhece, conhece o teu coração. Ei, se a gente passear na Bíblia, a gente vê que Ele apareceu na sarça ardente para Moisés. Se a gente for ver Samuel, Ele chama Samuel, ei Samuel. Nem todo mundo vai ouvir a Deus como Samuel ouviu, mas nem por isso Deus deixou de falar. Quando Deus quer falar, tudo fala. Quando Deus fala, e se você estiver atento, até uma atitude de alguém que você nem conhece na rua, pode falar contigo. Aquele bêbado ministrou ontem em mim, e ele nem Jesus ele recebeu na vida dele ainda, mas me fez refletir, me fez parar, me fez pensar. Então o Espírito Santo está todo o tempo falando. E a gente mistifica demais. A gente quer, não Deus, se não for assim eu não quero. Eu vou me trancar no quarto, vou ficar 8. Eu não conseguia ficar 8 horas, meu irmão. Nunca fiquei 8 horas orando. Mas nem por isso Deus deixou de falar. Ele continua falando comigo, me construindo todos os dias, me exortando, me dando direção. Às vezes está no meu trabalho, Ele está falando. Às vezes Ele fala com um colega de trabalho. E é assim que tem que ser. Então que você aprenda e saia nessa noite aqui, ativado. Levanta a mão aqui nessa noite. Não fique de pé, aquele que quer aceitar Jesus. Com a permissão do pastor Mustafa, eu queria chamar aqui à frente. Pode vir aqui à frente, por favor. Sem medo, pode vir, sem vergonha. Você que quer receber Jesus. Oh, aleluia. Queria chamar o Douglas aqui. Ei, meu irmão, quero dizer para você que vocês estão aqui na frente não é por causa da minha mensagem, não. É porque vocês entenderam e compreenderam que aquilo que vocês precisam não está lá naquele mundo, não está lá fora. Hoje vou fazer 28 anos. E eu abri mão de viver em festas, viver em baladas, porque lá nos meus 12 anos, quando eu recebi o toque do Espírito Santo, algo aqui dentro mudou. Aquele vazio que eu sentia foi preenchido. E nada nesse mundo mais me satisfaz. Quero que você feche os seus olhos neste momento. E que você comece a fazer a sua oração. Se você não sabe orar, você fala, Jesus, me ensina a orar. Que você possa, neste momento, falar, Jesus, eu te quero. Jesus, muda a minha vida. Pode falar dentro de si. Não precisa expressar, mas dentro de si fale. Igreja, fique de pé nesse momento. Estenda sua mão para cá. Porque quando uma alma entende e compreende a palavra e aceita Jesus, a festa nos céus. Quando uma alma se rende a Jesus e aceita Jesus, quando recebe o Espírito Santo em sua vida, é maior do que todos os milagres, é maior do que o coxo andar, é maior do que o cego ver. Isso que está acontecendo aqui na frente é milagre, meu irmão. Então você fique ligado aí no banco agora.
porque o Espírito Santo vai selar pessoas neste momento. Ramando relaço, que é o Espírito Santo vai começar a libertar vidas aqui. O mais valente chega na casa hoje. Sem imposição de mão, o mais valente chega na casa agora. E você que ficou no banco, que não quis vir aqui à frente, que está com medo, o Espírito Santo vai te tocar aí agora. Espírito Santo de Deus, toque-os com o teu poder, papai amado. Manifesta o teu reino aqui neste lugar, pai. Manifesta a tua glória, Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, a tua presença nos atraiu, papai. A presença do teu Espírito nos santificou. Oh, aleluia. Em qualquer